Olá, esse é o Pedra Angular e nós estamos falando a respeito dos pilares do avivamento. E a partir de hoje começamos uma nova etapa falando a respeito das disciplinas espirituais, que nada mais são do que os meios pelos quais nós podemos e devemos, como cristãos, nos aproximar de Deus. E nesse contexto vamos falar a respeito da oração, a respeito do jejum, a respeito da leitura da palavra e a respeito das boas obras, características de toda a igreja que foi tocada por Deus, uma igreja avivada. E quando falamos a respeito de disciplinas espirituais, falamos também sobre uma correspondência, porque a verdade é que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de bondade, de graça e de misericórdia. E a melhor maneira que temos para responder a essa fidelidade e bondade é também inclinarmos o nosso coração a Ele e o buscarmos, como diz as Escrituras, de todo o nosso coração. E hoje, falando a respeito dessa disciplina espiritual, a oração, eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos e também alguns pensamentos de teólogos, de homens de Deus que ao longo da história falaram também a respeito dessa intimidade da criatura com o Criador, do homem com Deus. Eu quero ler com você aquilo que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. No contexto do Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim, Mateus 7, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Pois bem, nesse contexto, Jesus encoraja a oração. Jesus falando ali aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele vai encorajar essa busca por Deus, esse bater a porta até que ela se abra. Pois bem, quando lemos esse texto, entendemos aqui Jesus encorajando essa busca por Deus. Porque, em última análise, a oração ela é uma intimidade com Deus, é a busca pela face de Deus. Bem verdade, não buscando apenas aquilo que Deus pode nos dar, mas buscando quem Ele é. E quando o buscamos de todo o nosso coração, Ele também nos recompensa. Ele é um Deus galardoador. A Bíblia diz que quando buscamos a Deus, precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. É isso que está escrito lá em Hebreus 11. Então, nesse contexto de intimidade com Deus, quando falamos em avivamento e oração, entendemos aqui que há uma sinergia entre uma coisa e outra. Na realidade, a oração, ela corresponde à expectativa do coração de Deus, porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E quando falamos em avivamento, entendemos em primeiro lugar que ser avivados pelo poder de Deus é um desejo do próprio Deus. E quando Deus estabelece esse canal de comunicação, de correspondência, entendemos que o avivamento está no coração de Deus. Eu quero ler aquilo que John Wesley fala a respeito da oração. Ele escreve o seguinte: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. É interessante perceber que John Wesley, quando escreve a respeito da oração, a respeito do jejum, ele vai falar a respeito desse importunar, desse perseverar, desse ser persistente para com Deus. E talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades da igreja hoje, que é perseverar em oração. Em meio a um tempo imediatista, em meio a uma geração imediatista, como é difícil perseverarmos com Deus. Mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre.
E quando a Bíblia fala a respeito da imutabilidade de Deus, entendemos que se Deus não mudou, eu e você precisamos permanecer perseverantes também em oração diante de Deus. Porque se buscamos o avivamento, se buscamos ser uma igreja avivada que corresponde à expectativa de Deus, precisamos também buscar a Deus de todo o nosso coração. Um outro autor que fala a respeito também da oração é o pastor Bill Johnson. Ele vai dizer: se você quer algo de Deus, tem de orar para chegar ao céu. É ali onde tudo está. Quando lemos essa frase, entendemos que de fato tudo está no céu. E quando Jesus, ensinando seus discípulos a orar, faz a oração do Pai Nosso, há uma frase ali muito emblemática. Jesus vai dizer que o reino de Deus precisa vir à terra. E de fato, essa interação daquilo que há no céu precisa ser atraído para a terra através dos joelhos dobrados e através da perseverança. Liberamos o avivamento sobre a terra quando perseveramos em Deus, porque isso é algo que está no coração de Deus e precisamos corresponder a isso, buscando a Deus em oração, buscando a Deus de fato, como dizem as Escrituras, com todo o nosso coração. Por isso, sinta-se encorajado a buscar a Deus em oração, a perseverar em oração. Seja encorajado a bater a porta, porque ela se abrirá. E na semana que vem, continuaremos falando a respeito das disciplinas espirituais, falando a respeito da palavra de Deus. Porque, assim como a oração é um dos elementos do avivamento, a volta, a busca pela palavra de Deus também é uma das características de uma igreja, de um cristão avivado. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se também no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.